Olá, queridos, graça e paz com vocês, tudo bem? Hoje a palavra que iremos tratar da parte de Deus com vocês é um texto que eu confesso aos irmãos que me chamou bastante atenção, porque é algo que a gente tem ouvido muito aí pelo meio da rua, as pessoas falarem que só quem nos julga é Deus. E o Espírito Santo me fez justamente a pergunta: será que não deveríamos temer a isto? Justamente pelo fato de só quem nos julga é Deus. E eu estava pedindo a Deus esclarecimento na sua palavra. E a palavra que iremos aprender hoje se encontra lá no livro de Romanos. E vou dar um tempinho para que você encontre aí Romanos capítulo 2, a partir do versículo 1. E iremos tratar de várias outras passagens bíblicas também. E eu vou abrir na hora aqui, eu não vou deixar nenhum versículo separado, e que para que os irmãos consigam também estar acompanhando aí o meu raciocínio, e que o Espírito Santo de Deus ele venha estar nos esclarecendo sobre esse fato de que o juízo de Deus ele é uma verdade. O juízo de Deus ele faz parte também das Sagradas Escrituras. Eu não vou falar nesse momento de justiça de Deus, não iremos falar sobre a graça de Deus, iremos falar sobre a justiça de Deus, não, em um outro momento. O momento agora será sobre o juízo de Deus. Assim como o céu existe, o inferno também existe. Então muitas vezes a gente confunde a expressão de que Deus é amor com os nossos conceitos poéticos daquilo que seria o amor de Deus. E se não tivermos cuidado, muitas vezes estamos pintando meio que um Deus panacão, sabe? Um Deus bobão que ele vai continuar me amando, ele vai continuar me perdoando, ele vai continuar me renovando. E que muitas vezes a gente precisa entender que enquanto estivermos ainda em vida, a porta da graça está aberta, o caminho, o acesso ao arrependimento também sempre estará ao nosso alcance. Mas um dia esse momento ele irá acabar, um dia esse momento do juízo de Deus será exercido sobre todos os filhos da desobediência. Então, eu espero que você tenha encontrado aí no livro de Romanos, capítulo 2, eu vou ler aqui para vocês, que diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque naquilo que julgas a outro, a ti mesmo te condena, pois pratica as próprias coisas que condenas. Então, está falando aqui sobre o famoso telhado de vidro, né? Às vezes a gente quer julgar tanto as pessoas, e muitas vezes aquilo que julgamos as pessoas, nós estamos também cometendo os mesmos pecados. Então, bem sabemos que o juízo de Deus, ele é segundo a verdade contra o que praticam tais coisas. Tu, ó homens, que condena os que praticam tais coisas, fazem as mesmas coisas e pensa que te livrarás do juízo de Deus. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas, fazem as mesmas coisas e pensarás que te livrarás do juízo de Deus. Ou despreza tu que a riqueza, bondade, tolerância, longanimidade, ignorando a bondade de Deus, é que te conduz para o arrependimento? Então é um questionamento aí para nós. Mas segundo a tua dureza de coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então, meio que o juízo de Deus será apenas uma retribuição dos nossos pecados cometidos. Ele justamente vai entregar a nós aquilo que nós estamos plantando. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram a glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal ao judeu, primeiramente ao judeu e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todos aqueles que praticam ao bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim como todos pecaram sem lei perecerão, e como todos pecaram mediante a lei, é justamente mediante a lei serão julgados, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei é justamente esses que hão de ser justificados. É aquela famosa coisa de que não adianta a gente
ouvir da palavra de Deus e não se tornar um praticante assíduo da palavra de Deus. A gente tem que sair do conceito teórico para o conceito prático daquilo que Deus tem para nossas vidas, aquela prática que Deus quer que a gente viva nos seus dias a dias. Versículo 14, pois quando os gentios não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar todos os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Isso aqui está falando daquela famosa lei da nossa consciência, que a Bíblia diz que nos últimos dias terão homens que terão a sua mente, a sua consciência cauterizada, irão perder aquilo que já vem cravado na tábua dos nossos corações, o conceito de certo e de errado. Um exemplo que eu poderia citar aqui é de pegar o que é do alheio, não é seu, então é o famoso roubo, você vai lá e usurpa aquilo que não é seu. Por mais que a gente seja servos de Deus ou não, a gente tem gravado, por exemplo, na nossa tábua do coração esse conceito de que isso não é certo, que não pertence a gente. Então, está falando também sobre isso. Mas voltando ao tema lá de que só quem nos julga é Deus, será que não deveríamos temer justamente a isso? Então, algumas coisas iremos destacar nesse momento. A primeira seria que não temos autoridade moral para julgar quem quer que seja. Eu queria que você voltasse um pouco aí na sua Bíblia para o livro de Mateus, capítulo 7. É muito interessante essa passagem, todo o capítulo em si. Mas Mateus, capítulo 7, o versículo 1 lá, que diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Avança um pouquinho para Lucas, capítulo 6, o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 37, que diz: não julgueis, já esclarece um pouco mais, diz aí: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Aí tem um versículo que as pessoas usam muito para arrecadação de dízimos e ofertas, mas que nesse contexto aqui não tem nada a ver com dízimos e ofertas. Me perdoe aí se você acredita assim, mas a verdade da Bíblia tem que ser ensinada, né? A gente não pode esconder. E diz assim no 38, dai e dar-se-vos-á em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que vos tiverdes medido, vos medirão também. Então está falando aqui justamente de julgar, que se eu não julgo, eu não vou ser julgado. Se eu perdoo, eu vou ser perdoado. Se eu não condeno, eu vou ser condenado. E se eu der isso às pessoas, eu vou receber também da parte de Deus em boa medida. Ela é sacudida, transbordante, ela é abundante. Então, a primeira coisa que iremos aprender é que nós não temos autoridade moral para muitas vezes para julgar quem quer que seja. Porque se a gente não pratica determinadas coisas, muitas outras também a gente pratica. Mas para todas essas, se a gente der perdão às pessoas, se a gente perdoar, se a gente entender o que é que Deus está falando nesse momento, a gente vai entender também que se eu for para Deus, Deus me perdoa. Isso com arrependimento, repito, não com remorso, sabe? Não com desculpas. E Deus, ele não trabalha com desculpas, Deus, ele trabalha com arrependimento, e o arrependimento nos vai levar justamente ao renovo, à transformação, e vai fazer novamente com que aquilo que a gente cometeu outrora se torne algo que, de certa forma, de uma forma bem clara, para que a gente entenda que vai gerar um nojo em nós cometer novamente. A segunda coisa é que a gente não pode desconsiderar a bondade de Deus, que sempre nos conduzirá ao arrependimento. Aí você vai lá para Romanos, capítulo 3, Romanos, capítulo 3, versículo 25. Romanos 3, 25. A quem Deus propôs no sangue da sua propiciação. Está falando de Jesus aqui. Mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua... Que palavra linda isso aqui. Por ter Deus na sua tolerância, deixando impune os pecados anteriormente cometidos. Querido, Deus nos tolerou muito. Todos os pecados que nós cometemos muitas vezes, e não são poucos,
diante de Deus. Deus enviou seu Filho Jesus para morrer por nós ali na cruz. E Deus falando aqui na sua palavra, fala de houve uma certa tolerância com os nossos pecados outrora cometidos. Então, avance lá um pouquinho para 2 Pedro, capítulo 3, versículos do 9 e o 15. 2 Pedro 3, versículos 9 e o 15, que diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Tenho certeza que você já deve ter ouvido alguém falar e até se pensado sobre isso, que desde quando eu nasci, existe essa palavra aí que Jesus está voltando. Então, Jesus ele está voltando, e se ele ainda não voltou, é porque ele está sendo, tolerante, ele está sendo bem longânimo, muitas vezes com o pecado da humanidade, para dar acesso, dar a oportunidade de que as pessoas se arrependam. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Versículo 15 diz: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, o terceiro ponto, que está lá nos versículos do 5 ao 11, diz Romanos 2, que a gente leu, está falando que o juízo de Deus será uma retribuição. Repito, o juízo de Deus será uma retribuição dos nossos feitos em vida. E este juízo, ele não fará acepção de pessoas. Veja que coisa interessante, está aqui na minha Bíblia registrado, que isso não é, essas obras, elas são exigidas como confirmação da fé, não como um meio de salvação. Está falando aqui que a fé, ela vai te levar à prática, e a prática vai te levar a uma vida de fé. A ênfase está sobre a importância da imparcialidade de Deus nas suas relações, tanto com o judeu, tanto como o gentio. Então, Deus, a base do trono de Deus é a justiça. A base do trono de Deus, ela é a verdade. Vai lá para o livro de Atos, capítulo 10, Atos 10, 34 e 35. Eu estou correndo um pouquinho aqui para que dê tempo da gente falar muito sobre o assunto e não ficar um vídeo muito longo. Atos 10, 34. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Versículo 35. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, é justamente esse que lhe será aceitável. Então, está falando de qualquer nação. Aquele que teme a Deus e faz aquilo que é justo, é justamente esse que vai ser aceitável ao Senhor. Lá em Romanos, volta um pouquinho aí, adianta um pouquinho a tua Bíblia para o livro de Romanos, capítulo 9, Romanos 9, verso 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Então, está falando justamente isso, que Deus, ele é justo, Deus, ele é tão justo que ele vai tratar todo mundo de igual forma. A quarta coisa que se encontra lá no versículo 16, que a gente leu de Romanos 2, é que Deus, ele irá nos julgar na conformidade do seu evangelho. Então, eu concordando com o evangelho ou não, eu conhecendo o evangelho ou não, eu crendo nessa palavra ou não, o fato de eu crer não está ligado à vontade de Deus em fazer com que Jesus volte. Então, não depende daquilo que eu estou, vamos dizer assim, não depende daquilo que eu estou esperando. Eu esperando que Jesus volte ou não, ele irá voltar do mesmo jeito, independente de eu esperar por ele ou não. E o 5, para a gente encerrar, é justamente a frase que a gente vê muitas pessoas dizendo e muitas vezes se escorando nessa frase até para continuarem na prática do pecado, que todos nós pecamos, mas corremos para Deus e se arrependemos e procuramos sempre estar vivendo uma vida melhor. Então as pessoas às vezes se escoram muito nessa frase, e a frase é: Jesus não julgou ninguém, pois ele é amor. Vou repetir: Jesus, ele não julgou ninguém, porque ele é amor. Então, será mesmo isso? Será que Jesus, por ser amor, ele não julgou ninguém? Então, tem alguns versículos aí. A gente vai lá para o livro de João,
o Evangelho segundo João, capítulo 5. João 5, 22. João 5, 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então está falando de quem? Está falando de Jesus. Está falando que Jesus ele conquistou essa autoridade, vamos dizer assim, seja ela moral, espiritual, a totalidade de tal autoridade, vamos falar assim, para nos julgar. Então o Pai a ninguém julga, ele passou essa autoridade, vamos dizer assim, ele entregou, ele confiou a Jesus Cristo todo o julgamento, repito, pela graça, pelo amor, pela justiça. Isso aí a gente pode falar em outro momento sobre esse assunto, lá em Romanos capítulo 3, Romanos 3, 6, vai falar assim: é certo que não, do contrário, como julgar a Deus o mundo. Então está falando aqui que Jesus vai julgar o mundo por meio de Deus, cumprindo a vontade de Deus. Então tem várias palavras sobre isso, lá em 1 Coríntios, capítulo 4, 1 Coríntios 4, versículo 5. Portanto, não julgueis de nada antes do tempo, até que venha o Senhor. Está falando aqui muitas vezes de que nós, de fato, nós não podemos julgar alguém. Eu vou falar porque a gente não pode julgar alguém mais à frente. Então, não julguemos nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. E então cada um receberá do Senhor o louvor ou a desonra da parte de Deus. Lá em 1 Pedro, lá no final da tua Bíblia, avança um pouquinho lá para o finalzinho da tua Bíblia, lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 5 e 6, os quais irão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. É muito legal essa palavra, competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também para os mortos, para que os mesmos julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito, segundo Deus. Então, quem vai nos julgar é Deus, por meio de Jesus Cristo na sua vinda. Mas hoje é o dia aceitável do Senhor. Se nós julgássemos a nós mesmos, sinceramente, não seríamos julgados. Isso está lá em 1 Coríntios. Volta um pouquinho da Bíblia aí para 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 11 e 31. Eu sei de cor, mas repito, eu estou dando aos irmãos a oportunidade de estar manuseando a Bíblia, de se tornar íntimo dessa Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios 11, 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Eu acho interessante isso aí, que muitas vezes a gente não pode julgar as pessoas, porque o nosso juízo, muitas vezes a gente quando julga as pessoas, o nosso juízo a gente não é justo, justamente muitas vezes, porque aquilo que a gente tão veementemente às vezes julga os outros, quando é o nosso amiguinho, muitas vezes a gente tende a passar a mão, a gente tende a aliviar. Então a justiça, muitas vezes, a gente não tem essa autoridade, repito, para usar. Não que a gente não possa dar uma luz sobre alguns assuntos, sobre a luz da Bíblia, usando a Bíblia, a luz daquilo que Deus tem. Não é isso que quem está dizendo aqui. Eu espero que você esteja entendendo. Está falando no juízo, no sentido da condenação eterna da vida de uma pessoa, daquilo que vem da parte de Deus. Então, hoje é o dia de nos encorajarmos às obras da luz. E para encerrar, vai lá para Hebreus capítulo 3, Hebreus 3, do 13 ao 15, Hebreus 3, do 13 ao 15, que diz: pelo contrário, exortai-vos mutuamente para que durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado ele joga a gente no mar de engano. E aí voltamos a justamente aquelas práticas que Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Deus te ama.
E é justamente por Ele te amar muitas vezes que Ele vai permitir que algumas coisas venham sobre tua vida. Quem é pai sabe muito bem o que eu estou querendo dizer aqui, que por mais que a gente ame muitas vezes os nossos filhos, um dia será necessária a palmada justamente sobre o nosso filho para que a gente tire ele do caminho da rebeldia. E aqui estamos falando de coisas eternas aqui. Então, nós temos que muitas vezes sair do endurecimento do pecado, temos que arrancar o pecado. Versículo 14, porque nos temos tornado participantes de Cristo, e se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o primeiro princípio, lá, desde o primeiro momento tivermos, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, como foi justamente no tempo do pecado, lá no tempo da provocação. Então Deus está tratando conosco nessa manhã. E se nós não tivermos os nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus, iremos entender que o amor de Deus, ele nos alcançou por Jesus. E é justamente esse amor que vai a gente fazer com que a gente viva nas práticas da luz, nas obras da luz, sempre procurando agradar a Deus, toda a sua vontade, e vivermos a dignidade do Evangelho. Então, que Deus ele continue nos abençoando nesse dia e que a gente entenda que sem Bíblia estamos sem comida, e sem comida uma hora morreremos. Então, que Deus te abençoe, queridos, graça e paz.